e diante de uma criança que está com o resultado do EAS que já é alterado. A gente deve liberar essa criança com sintomáticos para uma reavaliação posterior, após 48, 72 horas, quando tiver já com o resultado da urocultura? Não. Se o EAS foi coletado por um método adequado, o quadro clínico é sugestivo, você está autorizado a iniciar a antibiótico terapia de forma empírica. E para definir qual é a melhor opção terapêutica da criança, a gente deve observar qual é a idade dessa criança, se houve uso recente de algum antimicrobiano, o estado geral dessa criança, se há sinais de gravidade, se ela está toxemiada. A partir dessa avaliação é que a gente vai definir se o tratamento vai ser iniciado no âmbito hospitalar, internação para essa criança, ou vai ser liberada para casa, realizar tratamento no domicílio. Se essa criança é um lactente jovem, tem menos de 3 meses, ou se ela apresenta vômitos persistentes, está com má aceitação oral, ou já chegou para o atendimento desidratada, ou com desidratação grave, ou sinais de insuficiência renal aguda foram identificados no atendimento, ou é uma criança toxemiada com febrão, má perfusão, alteração do estado de consciência, ou sabidamente é um imunodeprimido, ou é uma criança onde há a presença de doenças obstrutivas ou má formação do trato geniturinário, um refluxo vesicoureteral grau 5. Nesses casos, a opção é internação hospitalar para iniciar antibiótico terapia intravenosa. Esse tratamento não deve ser inferior a 7 dias, preferencialmente durante o período de 10 dias. Pensando nas bactérias Wolverine, gram-negativos, qual é a opção terapêutica? As cefalosporinas, ceftriaxone, terceira geração, cefotaxime, ceftazidime, além dos aminoglicosídeos, amicacina, gentamicina. Tobramicina é outra opção terapêutica para essa criança. A criança evoluiu de forma satisfatória no período de 48 a 72 horas. Permanece afebril, sem dificuldade agora de se alimentar. A mãe está sem queixa e percebeu que o estado geral da criança mudou. Agora é bom. Há necessidade de manter essa criança internada por um período de 1 semana a 10 dias? Não, a hora agora é de fazer um descalonamento. Mudar o antibiótico para via oral, liberar essa criança para casa e observar posteriormente, vai ser reavaliada. Qual é a opção para essa criança que a gente vai optar agora pelo tratamento via oral? Ou para aquela criança que no atendimento inicial o estado geral era bom e que não necessitou de internação? As cefalosporinas também estão indicadas. Pensando novamente na bactéria Wolverine, bactérias gram-negativas aeróbias da flora intestinal. Cefalexina é uma opção, cefiprozil, cefuroxima. Outra opção, amoxicilina com clavulanato. Muita atenção com o recém-nascido, porque como a gente considera um quadro de sepse, essa criança vai ser internada porque ela tem menos de 3 meses de idade, porém a opção terapêutica não é apenas aminoglicosídeo. Deve ser associado a ampicilina com a intenção de ampliar a cobertura. Nessa criança que a gente tratou via oral, que não era um recém-nascido nem um lactente jovem, o estado geral era bom, a nitrofurantoína não é uma boa opção em razão da baixa penetração no parênquima renal. E na maioria dos protocolos, sulfametoxazol trimetoprim foi retirado como uma opção terapêutica inicial em razão da resistência bacteriana a esse antimicrobiano. Além disso, é importante adotar as medidas de suporte. Manter a criança hidratada, manter um suporte nutricional adequado, administrar sintomáticos, antitérmicos, analgésico. E lembre-se que se a criança apresenta constipação intestinal, ainda que seja em razão do erro alimentar, que é o que acontece na maioria das vezes, inicie o tratamento realizando a desimpactação e em seguida oferecendo um laxante para essa criança, polietileno glicol, hidróxido de magnésio, porque à medida que essa criança quebra o ciclo de dor, diminui o comportamento de retenção, evita a estase urinária também e faz com que a multiplicação bacteriana diminua cada vez mais, evitando a recorrência da infecção.